É, Eu resolvi dividir esse capítulo 3 em duas partes. O primeiro eu trabalhei a evolução das organizações de trabalho, né, ao longo do tempo, né? Como nós falamos do modo de produção escravista, do modo de produção asiático, capitalista, né, feudal e também das sociedades primitivas. E hoje nós vamos continuar, dar continuidade, ou melhor, nessa aula, definindo o que vem a ser trabalho e o que vem a ser modo de produção. Na verdade, o modo de produção são as forças produtivas, mas as relações de produção. E o trabalho, conforme coloca o Karl Marx, eu achei muito interessante essa definição na página 267 da apostila de vocês. É a relação entre o homem e a natureza, sendo que o homem apresenta o papel de potência natural, ou seja, é a forma como o homem vai transformar a natureza, as condições que você tinha até então, a partir de alugar a sua força de trabalho. Ou seja, a partir da força de trabalho do homem, ele transforma a natureza de acordo com os seus interesses. E não somente isso. Se nós formos parar para analisar, pessoal, os modos de produção, na verdade, é a forma como as diferentes organizações sociais elas vão produzir seus bens e serviços, a forma como ela as utiliza ou ainda as distribui. Até porque, como nós temos diferentes formas de organizações da sociedade, os modos de produções também serão distintos. As organizações de trabalho também serão diferenciadas. Então, por exemplo, se a gente for pegar para analisar, não adianta achar que uma sociedade que adota o modo de produção asiático ou o modelo de produção, por exemplo, socialista, o modelo econômico socialista será as relações de trabalho igual numa sociedade, por exemplo, capitalista. Nós temos diferenciações. Então percebam que nessas relações de trabalho existe uma classe que impõe a sua força de trabalho para transformar essa natureza a partir de ferramenta que elas utilizam, né, seja sob a forma de um trabalho manufatureiro ou ainda um trabalho maquinafatureiro de após o processo da Revolução Industrial. Lembrando que a Inglaterra foi a pioneira desse processo, né, nós já vamos discutir isso, né, em relação à matéria de disciplina de História. E lembrando, né, automaticamente você não trabalha para si nesse momento. Você está trabalhando para uma outra classe, que é o seu patrão, que ele destina um salário para você. E aí, a partir desse salário, se intensifica o que nós temos. De um lado, o mercado produtor, aquele que está produzindo, e o mercado consumidor. Você, que também está produzindo, também vai consumir. Porque você tem um salário, você tem um rendimento mensal. Isso intensifica o quê? O aumento da lei de oferta e procura e, consequentemente, o lucro para esse burguês, para esse patrão. Não necessariamente o mesmo que o seu, né? Porque depende do ramo com que você trabalha, da especialidade, da habilidade, da competência que você, no caso, possui. Tá ok, pessoal? Grande abraço.